de filosofia, pessoal do Insta, pessoal do Face. Hoje nós vamos falar sobre serenidade. Sempre lembrando que são todos os dias às 6 horas e são temas que vocês trazem. A gente tenta pegar esses temas que vocês sugerem que a gente converse aqui e dialogue esse tema com um dos filósofos, com um dos pensadores da história da filosofia. Para quem está começando agora, para quem não viu os outros dias, né? A gente vem tentando pegar essa essência da reflexão filosófica, da digressão filosófica, do pensamento filosófico e trazer para isso para o cotidiano. Algumas pessoas olham para filosofia e acham que a filosofia é algo muito difícil, muito inacessível, muito distante. A nossa tentativa aqui é o contrário, é mostrar que todo mundo pode filosofar. Que na verdade a gente tem pensadores um pouco mais complexos, mais difíceis, né? Mas que a arte de pensar, a arte de refletir, a arte de fazer perguntas, a filosofia ela tem um compromisso muito maior com o fazer perguntas do que o dar respostas. A arte de fazer pergunta é alguma coisa fundamental na vida da gente. O tempo todo eu deveria cultivar a companhia das perguntas, a beleza que é perguntar. É interessante que quando a gente é criança, é natural a gente fazer pergunta. Você vê como é espontâneo, como é bonito. Uma criança pergunta sobre qualquer coisa, sem barreira, sem estar trancada dentro dela mesma. Ela pergunta. É o jeito dela ser, é colocar toda a sua curiosidade, né? Com muita humildade, ela sai fazendo perguntas. A gente vai crescendo e fica um pouco com medo de fazer perguntas. Fica com medo de que as pessoas saibam que a gente não sabe. E aqui tem, né, um grande pensamento filosófico do início lá dos pensadores gregos, que é de Sócrates, quando o oráculo de Delfos diz para ele que ele era o homem mais sábio da Grécia, e ele desconfia disso e vai em busca das pessoas que ele achava que sabiam muito. Então ele vai atrás dos poetas, vai atrás dos artesãos, vai atrás dos administradores da cidade. E Sócrates, ele chega à conclusão de que ele era mais sábio do que eles por uma única razão. Porque ele, Sócrates, sabia que ele nada sabia. Como eu sei que nada eu sei de Sócrates, né? Aí vem eu só sei que nada sei, eu acho que eu estou mais próximo do saber do que eles, que têm certeza sobre tudo. E hoje, o tema de hoje é um tema muito especial, né? Ele não é um tema propriamente filosófico, ele é um tema civilizatório, é um tema humano, que é o tema da serenidade. O que é uma pessoa serena? O que é alguém encontrar dentro de si mesmo um eixo para a sua própria vida? O que é alguém conseguir amenizar suas emoções? O ser humano é razão e emoção. E as nossas emoções, elas estão sempre à flor da pele, né? As emoções, elas vêm e vão tomando conta da gente quando a gente menos imagina. E nós não temos o poder de controlar essas emoções. Elas que nos controlam. Quando você está com raiva, a raiva fala mais forte do que a sua razão. Quando você está apaixonado, a paixão fala mais forte do que a sua razão. Quando você está com medo, o medo fala mais forte do que a sua razão. Quando você tem uma coisa que você não sabe de onde vem, uma angústia que você não sabe do que é, isso fala mais forte do que a sua razão. Mas o que eu posso fazer diante disso? Platão dizia que o ideal seria que a razão dominasse a emoção. Que a razão mandasse nos meus sentimentos, mandasse nas minhas emoções. Aristóteles vai dizer o seguinte: seria bom, mas não é possível. No máximo, a minha razão consegue harmonizar com a minha emoção, porque a emoção faz parte de mim. Eu sou um ser emocional. Eu sou um ser talhado pela emoção. Eu sou um ser que vive as emoções. Eu sou um ser profundamente carente. E a minha carência, ela faz com que eu precise dos sentimentos alheios o tempo todo. Eu preciso dos meus sentimentos e eu preciso dos sentimentos das outras pessoas. Então Aristóteles, ele quer que a gente faça uma profunda análise do que me tira a serenidade, do que perturba a minha alma, do que atrapalha a minha alma, para a partir disso eu conseguir refletir sobre como a razão pode agir na minha emoção. Aliás, eu queria fazer esse exercício aristotélico com vocês. Quem está aqui no Insta e quem está no Face,
Escreve aí para mim, o que tira a sua serenidade? O que você sente? Olha, isso tira a minha serenidade. Enquanto vocês vão escrevendo, tem um livro aqui super fácil de ler. Ele é um livro clássico, é de Sêneca, né, que é um autor clássico. A gente falou do Sêneca no primeiro dia, mas é um livro tranquilo, porque mostra um pouco os costumes da época de Sêneca. Sêneca era um homem muito rico, era um homem muito poderoso em Roma, mas ele tinha uma visão dentro dele mesmo que ele deveria ter as coisas como se não tivesse as coisas. Então ele consegue fazer com que as coisas não sejam donas dele, mas ele dono das coisas. Então todo o pensamento dele está muito focado numa palavra que eu já usei com vocês, que tem a ver com serenidade, que chama ataraxia, que é paz na alma. Como é que eu consigo buscar essa paz dentro de mim mesmo? Estou vendo um monte de gente aqui falando do que tira a serenidade. Daqui a pouco a gente vai ler algumas das coisas que vocês estão colocando. Mas vamos ler umas coisinhas aqui do Sêneca para ver como é interessante a maneira com que ele fala sobre essa serenidade, sobre essa paz que eu devo buscar dentro de mim mesmo. Ele diz assim: penso que muitos poderiam ter chegado à sabedoria se não pensassem já serem sábios, se não tivessem dissimulado para si mesmos algumas coisas e se não tivessem passado por outras tantas com os olhos fechados. Não há razão para pensares que a adulação alheia nos é mais perigosa que a nossa própria. Quem ousa dizer a verdade para si mesmo? É a pergunta dele. Quem, posto entre a multidão daqueles que elogiam e lisonjeiam, não elogia a si mesmo ainda mais? Então, me parece aqui que para Sêneca, o caminho primeiro para a tranquilidade é eu não ser um adulador de mim mesmo. É eu me reconhecer imperfeito. É eu saber que não adianta eu ficar só jogando a culpa nos outros e me achando a pessoa mais pura, mais perfeita, mais correta da humanidade. Não resolve. Olha aqui, muitos poderiam ter chegado à sabedoria se não pensassem que já são sábios. Quantas pessoas você conhece que se acham profundamente sábias, que sabem sobre qualquer assunto, que saem por aí ditando regras, dizendo o que é certo ou o que é errado? Quanta gente a gente conhece que é assim? E quantas vezes a gente não age assim mesmo também? Então eu perco uma grande oportunidade, eu desperdiço uma oportunidade de olhar para os meus erros e, reconhecendo os meus erros, conseguir encontrar um pouco essa serenidade. Ele diz assim: as lisonjas de outras pessoas, né, os elogios, os aduladores, eles fazem muito mal para a gente. Mas a gente faz mal para a gente mesmo. A gente faz mal para a gente mesmo quando a gente não reconhece os passos que nós podemos dar para atingir outros patamares na nossa vida. Nós não somos pessoas prontas. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós estamos em construção. Então, reconhecer os meus erros me ajuda muito nesse processo da construção da minha vida, na construção do meu pensamento, na construção das minhas verdades. Para que eu seja uma pessoa serena, as minhas verdades, elas também são verdades provisórias. Eu posso mudar de opinião. Eu posso achar uma coisa, eu posso acreditar numa coisa, e passa um tempo, eu refleti um pouco mais, nossa, eu estava errado. Eu estava errado, eu julguei uma pessoa sem conhecer direito. Ou eu achei que isso fosse bom para mim, isso não foi bom para mim. Eu dei caminhos nessa direção e agora dei um passinho atrás, porque eu estava indo por um caminho que não era o melhor caminho da minha vida. Como é que eu consigo olhar para mim mesmo e perceber o momento em que eu estou vivendo a minha vida, serenidade, olha, encontrar um sereno em cada idade. Em cada momento da minha vida, eu preciso serenizar. Em cada momento, serenidade. Eu encontrar a paz em cada idade da minha vida. Eu não posso viver uma idade querendo viver uma outra idade. Quem vive preso ao passado não faz bem para si mesmo. E quem vive só pensando no futuro também não faz bem para si mesmo.
Eu preciso, na minha idade, encontrar essa paz. Na minha idade, me reconhecer nessa idade propriamente dita. Perceber quem eu sou. E perceber as coisas que eu faço e que me fazem mal, e as coisas que os outros fazem e que me fazem mal. E quando eu percebo isso, fica um pouco mais fácil de encontrar essa serenidade. Eu percebo assim, eu sou uma pessoa que me atrasa para as coisas, né? E aí eu fico mal quando eu chego atrasado, porque as pessoas... Bem, se eu sei que eu me atraso, eu não vou colocar uma coisa encavalada com outra coisa. Eu vou conseguir... Sim, não dá para eu dizer sim para tudo. Eu preciso escolher algumas coisas. Como eu digo sim para tudo, eu não consigo cumprir na minha vida todos os sims que eu dei para as outras pessoas. Mas por que eu digo sim para tudo? Porque eu sou muito carente, né? E aí, como eu sou muito carente, falar não para mim é uma coisa que dói. E aí eu perco essa serenidade. Aí vem uma coisa tumultuando a minha cabeça. Deixa eu ler um pouco as coisas que vocês colocaram aqui. Vamos ler no Face primeiro. A Deise diz assim: serenidade sai quando me sinto injustiçada por algo. Deise, é legal você colocar isso, porque isso é o conceito aristotélico. Aristóteles dizia que a única verdade universal é que todos nós buscamos a felicidade. E se tem uma coisa que nos machuca profundamente e que nos retira do caminho da felicidade, é nos sentirmos injustiçados. É quando você sente que você está sendo acusado por uma coisa que você não fez. É quando você sente que alguém está sendo prestigiado em detrimento de você, que as regras não são as mesmas para todas as pessoas. E isso dói. A Gislaine diz assim: o excesso de preocupação tira a minha serenidade. Gislaine, não tem jeito, a gente vai estar preocupado sempre com as coisas. Mas aí, nessa preocupação que eu tenho na minha vida, eu preciso encontrar um caminho para perceber que uma série de coisas, elas se resolvem por elas mesmas. Se eu tiver um pouquinho de paciência com o tempo, as coisas vão resolvendo. É que às vezes eu ajo de afogadilho, né? Eu quero salvar o mundo inteiro. Eu quero dar conta de... Calma que as coisas elas vão se ajeitando, né? A Sueli cumprimenta aqui. A Roseli diz que a razão é a ferramenta para a gente controlar as emoções. Deixa eu ver um pouco aqui no Insta. A Paula diz: a injustiça e a falta de humildade tiram a minha serenidade. A Camila diz também: o excesso de atividades me tira do prumo. A gente já falou aqui sobre ansiedade, né? Pessoas que querem fazer coisas demais e que não conseguem sorver o momento, não conseguem beber o momento. É tão legal quando você para e fica olhando uma coisa assim que parece que você está olhando para um vazio, você está olhando para as nuvens, né? O céu está lindo aqui, e aí você fica quieto em silêncio, vivendo aquele momento, sorvendo a poesia dessa brincadeira que as nuvens têm. Quando você está lendo um poema, né? Ler um livro é uma coisa maravilhosa. Você poder pegar um livro, começar a ler e imaginar. Eu fiquei aqui, né, preparando hoje aqui para estar com vocês e lendo. Eu grifei um monte de coisa aqui do Sêneca. Ele fala, por exemplo, do fastio. Olha que coisa interessante, né? Fastio. O que diz ele, né? Você pode gostar muito de uma comida. Isso aqui é época de Cristo, né? Ele é um pouquinho antes de Cristo. Morreu um pouco depois de Cristo. Então isso faz 2000 anos. E ele dizia assim: veja, mesmo quando você gosta de uma coisa, quando você exagera naquilo que você gosta, vem uma coisa chamada fastio. Você fica enfastiado daquilo. Então, não coma demais. Faça com que a sua fome te mostre o prazer que é comer. Experimenta isso para você ver. Quando você come, quem está em casa agora, você vai comendo uma coisa atrás da outra, comendo atrás da outra, por ansiedade. Aí você acabou de almoçar, você comeu uma pipoquinha, aí comeu a pipoca, vou comer uma coisa doce em cima, um chocolatinho só não faz mal. Aí comeu uma coisinha salgada. Quando você vai comer depois, você vai jantar, o seu paladar ele não está tão bom por causa do fastio. Agora, quando você dá uma pausa para depois comer, te dá fome daquilo. Dá uma vontade de você fazer aquilo. As pausas, elas são necessárias na vida da gente para que a gente encontre a serenidade. Uma música
A melodia de uma música, ela vem das pausas das notas musicais, o intervalo entre uma nota e outra. Você precisa dar pausas na sua vida. Não é um prazer você tomar banho. Não é gostoso assim, você foi correr, por exemplo, aí você vai e toma banho e aquela água cai em você. Agora, se você tomou banho, saiu, você vai tomar outro banho, saiu, você vai tomar um outro banho, saiu, você ficou enjoado daquilo, de tanto que você faz aquela mesma coisa. O fastio faz mal para a nossa serenidade. Você dosar as coisas, né? Hoje eu participei da live do meu amigo Rainer, e a gente estava falando sobre educação de pais e filhos, né? Os pais ficam meio desesperados em saber o que fazer para os filhos, para despertar curiosidade. Eu estava dizendo que é muito legal quando os pais eles têm um meio termo para as coisas, uma serenidade na relação com os filhos. O pai, ele precisa dar uma demonstração para o filho, a mãe, de segurança, de paz, de que ele vai conseguir passar por aquela situação, que nós vamos estar juntos naquele momento. Não adianta eu me desesperar o tempo todo com as coisas. Eu preciso ter essa compreensão de que algumas coisas, elas dependem de mim para transformá-las, outras coisas não dependem de mim. E aí eu preciso serenizar minha alma. É bonita essa palavra, né? Eu gostei quando alguém disse assim, vamos falar sobre serenidade, porque é um desafio tão grande o ser humano encontrar dentro dele mesmo essa paz, essa tranquilidade da alma. Eu vejo pessoas aqui um pouco no Face, no Instagram, Ana Salves, gostar de alguém, mesmo na amizade, não ser correspondida, dói muito, você não acha? Ana, eu acho. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a gente deve gostar de todas as pessoas. Agora, até para serenizar a nossa alma, a gente não deve mendigar afeto. Quando você tem um amigo que você insiste muito, né, uma pessoa que você gosta muito de ser amiga, e você se esforça muito, você faz a sua parte, você vai, e você percebe que essa pessoa não dá a menor confiança para você, é porque ela não quer ser sua amiga. Vamos para outros amigos, né? O mesmo Aristóteles dizia assim, não dá para a gente ser amigo de um monte de gente ao mesmo tempo. A gente pode gostar de muitas pessoas ao mesmo tempo, mas a amizade ela requer uma reciprocidade, uma presença contínua. Eu não acho que a gente deva mendigar afeto. Quando eu percebo assim, poxa, eu estou fazendo a minha parte, estou querendo me aproximar, estou fazendo os gestos todos, o outro nunca pode me atender, nunca responde, não dá retorno, né? Você manda uma mensagem, você imagina que a pessoa vai responder a sua mensagem, precisa mandar 10 mensagens. Você ligou, o outro não pôde atender, você imagina, aí a pessoa não está fazendo isso. Eu acho que a gente tem que amar quem nos ama, né? O amor é um sentimento tão bonito, você pode ter um amor pela humanidade. Isso é legal, você amar as pessoas, mas no momento em que você tem uma parceria, um caminhar de mãos dadas, o outro também tem que querer dar as mãos para você. O Claudir diz o seguinte, o que me tira a minha serenidade é quando vejo pessoas que não acreditam em nada, nem mesmo na própria verdade de si mesmo, Gabriel. Claudir, você sabe que eu acho que é interessante isso, mas a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. Eu lembro que quando eu fazia mestrado, doutorado, né, já faz um tempinho isso, fiz 2 mestrados, 2 doutorados, mas uma professora minha no doutorado, ela ficava incomodada que eu era um cientista, estava fazendo doutorado, né, pela segunda vez, e era muito religioso, e ela ficava incomodada, porque para ela, um cara que é cientista, né, por que para você é tão importante essa sua relação com Deus e tal? E ela falava assim, você está errado, não sei o quê. E eu dizia assim para ela, talvez eu esteja. Pode ser que a história seja certa, eu não, né? Talvez um dia eu reconheça isso. E eu não brigava com ela. Porque eu acho que o processo da crença, você não obriga a pessoa a acreditar no que você acredita. Mas é o seu testemunho que mostra aquela pessoa. Eu me lembro que foi tão interessante, e essa mulher, ela tinha uma coisa assim, essa professora, porque ela teve um filho que se matou. Então ela que acreditava em Deus, depois que o filho se matou, ela não achava que Deus existia, senão Deus não ia fazer isso com ela, né? E aí passou um tempo, eu sei que a gente foi se aproximando, ela perguntava coisas que eu estava lendo, aí ela viu uma vez, eu estava com um livro, né, numa outra biografia sobre São Francisco, e eu falei, assim, do nada, sem forçar, eu falei, eu sou fascinado pela vida de São Francisco. Eu falei, não fica me falando de religião, né? Eu falei, não, a senhora perguntou o que eu estou lendo, né? E foi indo.
Para resumir a história, ela acabou indo algumas missas comigo, lá nos Beneditinos. Um estudo leve, leve. Eu sou contra essa história de, mesmo que você acredite profundamente em alguma coisa, obrigar a pessoa a acreditar no que você acredita. É o seu testemunho de amor que vai fazer com que aquela pessoa fale assim, nossa, eu quero conhecer isso também. Diz que o crescimento depende muito da inteligência. O Aron, para a Sêneca, a presença com as diferenças, perturbam o nosso equilíbrio. Às vezes é necessário concentrar um pouco na gente mesmo para buscar o reequilíbrio. A solidão em exagero, Aron, é ruim. Mas a solidão como um processo de pensamento é uma coisa boa. Você conversar um pouco com você mesmo, você deitar e ouvir uma música e deixar aquela música penetrar dentro de você mesmo, perceber quem você é, aquilo vai te ajudar muito a encontrar com você mesmo. É difícil me encontrar com os outros quando eu não consigo me encontrar comigo. E eu preciso encontrar comigo. E aí tem uma coisa aqui, agora eu perdi nome porque está passando muito rápido no Insta, alguém que falou da família, né? Eu estava dizendo dos amigos, o amigo você escolhe. Então você não vai ficar, enfim, mendigando afeto numa relação de amizade. Na família, você não escolhe a sua família. E na sua família você vai ter pessoas com as quais você tem mais afinidade. E outras pessoas com as quais você não tem tanta afinidade, mas é a sua família. É o seu tio, é a sua tia, seu irmão, é a sua irmã. O que eu faço? Quando eu percebo que há algumas diferenças, às vezes a diferença é política na família, às vezes a diferença é jogo de futebol, às vezes a diferença é religião, e você percebe que aquilo desune, é sua família, seu sangue, né? Tenta não entrar nesses caminhos para manter a sua serenidade. O nosso problema é futebol. Toda vez que fala de futebol a gente briga. Não vamos falar de futebol. Vamos buscar coisas que nos unem e sempre haverá alguma coisa que nos una. Sempre vai nos ajudar. Não, a gente sempre tem um problema familiar, tal, porque eu não confio muito nele, na parte financeira. Não confia, não seja sócio dele. É melhor ser só parente dele do que ser sócio. A serenidade, ela faz com que a gente busque uma sabedoria dentro da gente mesmo para que a gente evite um mal posterior. Eu sei que vai dar problema lá na frente, então já é melhor não fazer isso. Eu sei que ele fica muito ansioso quando ele está trabalhando comigo, não traz essa pessoa para trabalhar com você. Vai percebendo as coisas que você pode fazer junto e as coisas que você não pode fazer junto. A Kelly diz que o respeito é fundamental. O Henrique diz assim, verdade, temos que aprender a lidar com as diferenças. Fernando Pessoa dizia, tudo está em tudo. Podemos aprender com todos, até os maiores valores com pessoas que são aparentemente monstruosas. É verdade. Às vezes você tem uma pessoa que você não tem a menor admiração pelas coisas que você faz, mas ao observar essas pessoas, você acaba aprendendo com elas, né? Acaba aprendendo a saber assim, eu posso ir até aqui, daqui não é melhor eu ir. Toda vez que eu entro nesse tema aqui, não dá certo. Eu sei, eu tenho uma amiga que eu gosto demais dela, mas ela é sempre atrasada e eu sou sempre pontual. E eu gosto de ser pontual. E a gente dá aula num lugar juntos, e eu fico esperando ela passar. E aí a gente chega a 5 minutos de atraso. E eu sei que pode ser um erro meu, mas me incomoda aquilo, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu me encontro com ela lá. Aí eu não me atraso, ela pode chegar com 5 minutos atrasado dela. Mas a primeira vez eu falei assim, nossa, eu tenho que passar na secretaria antes, então eu vou antes de você hoje. Tudo bem? Não, sem problema. Na outra semana eu peguei uma coisa. Aí quando um pouco eu brinquei com ela, eu falei assim, eu não gosto de chegar atrasado, eu acho que o professor tem que chegar antes dos alunos, mas não tem problema, chega você depois, tal. Por quê? Porque não adianta, eu percebo que ela não está mudando naquilo, nem eu, então a gente tem que ir buscando coisas que nos unem ali, não coisas que nos desunam, que nos dividam. Emerson, estou vendo essa aula com os meus filhos, que legal, Emerson Fonseca. Que legal, né? Que privilégio que é poder estar com os filhos, conversando, vendo coisas. A Denise diz, pensar em tudo que eu tenho que passar no dia, às vezes me tira a serenidade. Salves, eu odeio quando o externo me tira a serenidade. A Roseli fala aqui de um livro, a Rosália, desculpa. Hoje eu li sobre isso num livro incrível do Rubem Alves.
Rosália, eu tive o privilégio de dar muitas palestras com o Rubem Alves, eu amava o Rubem Alves, ele gostava de um adjetivo que eu falava para ele, eu falava assim, Rubem, você é o poeta da educação. Ele dizia coisas tão lindas, tão leves, né? E o Rubem Alves dizia que o tempo foi ajudando a desenvolver algumas coisas nele para encontrar esse foco, esse eixo, essa beleza interna. Aqui o William, um alô para William Vianney, está na Bélgica, olha que legal. Um beijão para vocês aí na Bélgica, goleiros que estão em tantos lugares diferentes. Ontem tinha um aqui de Portugal que falou com a gente, antes de ontem um do Japão, você aí na Bélgica, né? Tantas histórias de vidas dessas pessoas que saem do Brasil para construir a sua história, mas que a raiz está aqui, né? Que tem uma saudade imensa da terra, dos amigos que fez, das lutas que lutou aqui, né? Carlos Eduardo, sempre prazeroso beber os seus ensinamentos, que bom. Tem muita gente aqui legal, a Nelita acompanhando a gente. Trabalhar um dia o tema felicidade, vamos, Ludmila. Então é o seguinte, amanhã, sábado não tem tema, mas tem a nossa live. No sábado passado eu fiz uma live com 2 cantores maravilhosos, que é o Guilherme Logulo, que faz aniversário amanhã, até, vai ficar mais velho amanhã, e a Julie, que fizeram a minha peça, Nelson Gonçalves, O Amor e o Tempo. Depois eu vou colocar no meu Instagram, essa peça vai estar disponível, né, para assistir no final de semana num site, quem não viu a peça. Então, os artistas estão disponibilizando essas coisas, mas eu fiz com eles, e amanhã eu vou fazer com o Márcio, que é um cantor maravilhoso, e a gente vai fazer uma live, teve uma matéria sobre ele, né? O Márcio mora no Rio de Janeiro, é um rei da voz. Eu me lembro que eu conheci o Márcio pela Bibi Ferreira e ela elogiando a voz dele, é super jovem. Depois eu vou colocar mais detalhes sobre ele, mas teve uma matéria ele cantando Ave Maria da janela dele para as pessoas, e eu vou fazer live com ele, batendo papo amanhã com o Márcio, né? Domingo tem uma coisa especial, é uma surpresa, a gente vai ter uma live, aí na segunda a gente volta com um tema que já tinha sido escolhido, segunda-feira, que é o tema da liberdade. Aí na terça a gente vai obedecer aqui a Ludmila, que sugeriu o tema felicidade. Felicidade, que é um tema que está profundamente presente na filosofia. Um beijão aqui para o Rafael, lá de Brasília. Rafael, muito legal, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença aqui sempre. O Henrique pergunta, sempre às 6 horas? Sempre às 6 horas, sempre meia hora. Meia hora a gente... Olha que lindo esse elogio aqui da Olívia. Adoro ver o mundo através dos seus olhos. Muito obrigado. Fico muito feliz, né? A Raíza fala que Padre Fábio, hoje é aniversário do Padre Fábio. Quem segue o Padre Fábio, eu mando uma mensagem para ele. Está mais velho hoje o Padre Fábio, né? Irmão tão querido também. É isso, minha gente. Então, para a gente ir terminando aqui, na verdade, eu tinha escolhido várias passagens desse livro, mas tem aí em PDF, esse livro chama Da Tranquilidade da Alma, do Sêneca. Não é um livro difícil para ler, mostra um pouco, né, do cotidiano de Roma, como é que naquele momento eles buscavam encontrar valores que dessem essa tranquilidade para a alma. Como é que eles conseguiam serenizar a própria alma, né? Amenizar os sentimentos que eles tinham. E a gente olha um pouco ali, né, o passado, e fica pensando, nossa, naquela época, né, não tinha computador, não tinha internet, não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem. E eles falam sobre barulho, falam sobre pessoas que correm demais, que não param, que não fiquem em silêncio. Sêneca fala assim, cuidado, não fique disperso com muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Naquela época, com cidades muito menores, com as pessoas que iam para a Ágora, Ágora era o nome da praça, né? Que iam na Ágora ali, que se reuniam, mesmo assim, eles já falavam em dispersão, em falta de conhecimento, em ausência de encontro com a gente mesmo, né? Como autoconhecimento, cidade como companheira da mansidão. Não é legal, não é tão gostoso. Valparaíso de Goiás, o Adilson e a esposa, a Luciana, um beijo carinhoso para vocês. A Sara, eu estou no sítio Boa Vista, na cidade de Ipueira, interior de Rondônia.
Me desculpa, assim, é muita gente aqui passando para falar de datando, mas eu vou dizendo algumas coisas aqui. Estou com os meus filhos, Isadora, Júnior, Maria Edmar, mas eu agradeço muito a companhia de vocês. E é legal que vocês possam, o Anderson aqui de São Paulo, Anderson Oliveira, manda um beijo pro pessoal de Girassol, Goiás, um beijo para vocês, Sergipe, é isso aí. Mas eu quero agradecer a companhia de vocês e encerrando essa questão da serenidade, né? Deixando essa sugestão aí para vocês. Eu comecei dizendo assim, o que tira a sua serenidade, né? Muitas pessoas responderam coisas sobre outras pessoas. Eu não tenho poder sobre o outro. Eu não tenho poder de mudar o outro, né? Mas talvez se eu mudar um pouquinho, eu também ajudo o outro a mudar. Se eu olhar para mim mesmo e falar assim, mas se eu estou incomodando tanto o outro, o que eu estou fazendo que está incomodando? Porque às vezes, coisas com boa intenção, mas eu machuco quem eu amo. Eu machuco a pessoa que eu amo, eu machuco meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, e não é por mal. Sem perceber, eu machuco o outro. Então como é que eu tomo cuidado? Eu gosto muito de uma frase do Drummond que fala assim, cuidado por onde pisas, que é sobre meus sonhos que caminhas. A gente caminha no sonho das outras pessoas. Se a gente caminhar com leveza, vai ficar mais fácil. A gente vai agredir menos as pessoas e a gente vai cultivar mais o amor. Espero vocês aqui então, amanhã às 6 horas. Obrigado, um beijo aí para vocês.